agora nesse momento estou aqui com a Rani. É. Conseguimos descobrir ela através do Renan, que está organizando toda essa filmagem dessa minha aventura, dessa viagem na Serra do Roncador, Nova Chavantina. Ainda estamos em Nova Chavantina. Então, Rani, como eu te falei agora há pouco, eu vim da Suíça nessa viagem em busca de algumas respostas, coisas que me chamaram a atenção na Serra do Roncador, e que vai tudo pro lado místico, o lado energético, e eu gostaria de saber de você o que você tem a falar sobre isso, existem mundos intraterrenos, existem esses ETs, o que você poderia dizer sobre isso? Olha, de acordo, eu não sei o que você chama de ET. ET, geralmente a gente vê aquele cabeças grandes e isso daí são coisas, mas é uma outra coisa. Mas o que eu conheço de extraterrestres são pessoas como nós. E os intraterrenos que moram dentro da Serra do Roncador também são pessoas como nós. E às vezes até vêm para cá. E qual é a intenção deles? Ajudar, colaborar com o meio ambiente, com a harmonia? O que você acha? Olha, por enquanto, porque primeiro você tem que ver como eles vivem lá. Porque eu tenho uma amiga minha, eu mesmo nunca vi, eu nunca fui lá, mas eu tenho uma amiga minha que eu conheci ela através do Afrânio, que é a prima do Afrânio. E essa menina ela chama Sônia, e ela me disse que ela vai lá e ver. Então ela disse o seguinte, nossa, eu tenho até um desenho que ela fez para eu ter uma ideia. Então, depois que ela me falou isso, eu viajei de noite para lá. Aí eu vi, eu vi. É uma coisa fantástica. É uma coisa assim, eles não vivem a nossa vida aqui, eles são iguais a gente. Mas eles vivem, a mentalidade deles é muito superior. Então, para eles não existem essas mesquinharias. Existe o prático, o correto. Eles obedecem às leis de Deus. E uma coisa que aqui a gente não faz. Porque os 10 mandamentos estão aí, mas ninguém obedece. Mesmo a própria igreja não obedece. Se a própria igreja não obedece, o que eles querem que o povo faça com os 10 mandamentos? Acham bonito, coloca na parede, acha decoração. Mas viver isso aqui dentro, ninguém faz. E eles lá fazem isso. É uma coisa muito, muito importante. Inclusive, ela disse que tem um portal de entrada e ela entra, uma avenida muito grande, e nos dois lados tem templos, tem 3 templos. E cada templo tem não sei quantas escadas e tem as colunas, tudo bonito. E no meio tem uma rua bem larga, e no meio da rua tem plantações muito bonitas, com flores, né, tudo bonito. Tipo um canteiro? Canteiro interno, né, central. E quando termina essa avenida, é um rio, mas não tem ponte para lá, porque no outro lado tem uma mata. E aquele rio é de ouro. A água tão pura, é forrado de ouro lá embaixo. Entende? Então, ela disse que muitas vezes ela pode ir lá quando ela é chamada. Então, eu perguntei para ela,
E se um dia ela me convidar para ir, eu posso ir junto? Ela disse, olha, eu não sei, porque eu tenho uma amiga minha que queria muito ir também, mas não deixaram ela entrar. Porque não é qualquer pessoa que pode entrar lá. É uma coisa bem sigilosa. É uma coisa bem... é fantástico. E essa Serra do Roncador e o Afrânio, já faz uns anos atrás, ele pediu para escrever um livro sobre a história dele aqui. E quem é Afrânio? Afrânio é uma pessoa que está aqui desde a década de 70. Em 72, ele veio para cá muito jovem. E ele é bisneto, ele é bisneto e tataraneto dos campeões que fizeram que naquela época das capitanias. Uhum. Né? Então, e essa história das capitanias ele sabe direito porque os ancestrais dele falavam para ele. Inclusive ele tinha, agora no ano passado ele foi embora também, mas um homem quase de 100 anos já, ou mais de 100 anos. E ele falava muita coisa, ele disse tudo o que os avós, os bisavós dele falaram. Então é uma história bem real, é uma coisa muito interessante. E aí eu comecei a estudar o roncador. Porque... Então achamos a pessoa certa. Por quê? Porque lá na Europa, lá agora não lembro mais o nome, mas no norte da Europa, está escrito no livro, no norte da Europa tinha famílias que viviam lá e tinham fazendas e cultivavam a terra. Mas depois com aquela lei de Inquisição, então eles tinham que sair de lá, então eles viraram nômades, né? E então eles pararam até, atravessaram a Europa toda e chegaram até a Espanha. E aí eles viram o mar a primeira vez. Então aí surgiram os piratas, uma parte pirata e a outra parte se instalou lá mesmo. Aí começou a história disso tudo. Aí na Europa, naquela época, na década era 1700, já estavam comentando sobre a Serra do Roncador, né? E sobre os mistérios do roncador todo. Então eles ficaram de olho. Então eles vieram para cá para encontrar a Serra do Roncador, naquela época já. E por onde eles ficaram sabendo? Por cartas? Não, por secretas? livro. Uma mulher escreveu um livro e escreveu sobre isso, sobre as magias do roncador, né? Sobre Eldorado. Uhum. Cidade Perdida. Eldorado, na verdade, era um homem que chamava Eldorado. Interessante. Então tá tudo escrito. Vai sair tudo no seu livro. Vai sair tudo no meu livro. E aí eu tinha que estudar também as coisas todas do roncador. Então o roncador ele começa aqui em Goiás e vai até o Pará. E a consistência dele é de um material que não existe em montanha nenhuma, só em mais 2 lugares. E a senhora sabe onde? Sei, forma um triângulo. No Oriente Médio
Peraí, Oriente Médio, tá tudo marcado. E não é Portugal. Então forma um triângulo. Os pontos onde existe material da montanha do Roncador. É. Interessante. Então, pode até ser que muitos anos atrás eles estavam juntos, porque eles foram separados, né? Então, só no mundo inteiro só existe esses 3 lugares que tem esse tipo de montanhas, de serras. Eles procuram. Isso daí é o resultado de estudo científico, né? As ciências que estudam, que vasculham tudo, veem todos os mínimos detalhes. Então, eu achei isso muito interessante. Eu coloquei isso no livro também, né? Porque isso é um histórico, né? Ai, mas isso aí E por si, ele, o próprio roncador, ele murmura. O que ele murmura? Já ouvi dizer que ele murmura o mantra Om. Olha, o Afrânio, ele tem fazenda aqui em cima, bem perto do roncador. Ele diz que tem noites que ele escuta o ronco do roncador. Que energia é essa que as pessoas vêm buscar no roncador? Para você, o que significa isso? Tem alguma explicação? Olha, explicação lógica para entender não tem. Eu só sei que tem uma energia que atrai determinadas pessoas, mas não atrai todas, não. Atrai determinadas pessoas que se identificam com as energias daqui. Então existe uma identificação. Porque se você entra numa casa que não te agrada, você não fica. Tem razão. Mas se você tem, que nem um lugar, tem muitos lugares que você vai lá, mas logo sai correndo. Mas, então, existe uma identificação. E Chavantina é uma identificação. O roncador todo é uma identificação, porque ele é muito mágico. Ele é muito, muito especial. O que eu ouvi assim, de cara, de 3 pessoas antes de ouvir, foi sempre a mesma frase. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar. Isso aqui muda. A cabeça muda. Inclusive, aqui tem uma rota de discos voadores. Nós encontramos 2, há 2 dias atrás, lá no roncador. Tem muito disco voador por aí. Os muito. Vimanas, né? Como se diz. Vimanas. Então, tem uns que vêm de baixo. E tem outros que vêm daqui de cima. Interestelares. Okay. Tem 2 tipos. Isso vem de outros planetas? Vem de outros planetas. Com certeza, de outras galáxias. Que nem o Artaxerxan, né? O Santini, O Santini é o seguinte, eles têm uma frota de Vimanas muito grande. Eles sempre estão em volta e eles são de tudo quanto é planeta. Não é de um planeta só. Também não é só de uma galáxia. Então, aqueles que se identificam com os Santines, eles têm uma lei: nunca interferir no livre-arbítrio. Então, eles sempre estão em volta da Terra para proteger a Terra. Inclusive, eu tenho um livro sobre esse assunto. Então, lá está escrito assim que os próprios Santini, eles dizem que a Nossa Senhora de Fátima foi uma projeção deles. E ela veio justamente para alertar a população de um perigo que corre se continuar vivendo desse jeito.
Que seria a exterminação do planeta, não é isso? Não, a exterminação do planeta não, mas a exterminação da raça humana. É um tema bem... Inclusive, você é da eubiose, então você deve saber alguma coisa sobre Maitreya, né? Então, o meu companheiro, ele navega na internet e em 2002 ele trouxe uma mensagem para mim de Maitreya e me deu e imprimiu. Eu vou mostrar para você. São 2 orações. Uma oração da nova era e a outra a grande invocação. É uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. E isso faz parte de uma outra coisa que eu recebi já em 94, que não é exatamente igual, mas é mais ou menos por aí também. E isso, eles têm muito a ver com Santini. Muito, 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 muito. Eles têm muita conjunção. Inclusive, os arcanjos também trabalham junto com os Santines. Então, eles obedecem às leis cósmicas. Eles são totalmente diferentes. Eles também só projetam, mas pessoalmente eles não têm como vir. Porque eles sabem que vão ser mortos. Como assim? Qualquer pessoa de um disco voador que é pego, é examinado, enjaulado, examinado e cortado pedaço para ver como é que foi. É triste isso. Por isso, em pessoa mesmo, eles não vêm. Eu tenho um amigo que ele estava na mata, aqui no Roncador. Estava na mata sozinho. E tinha uma turma lá, mas ele se afastou um pouco, ficou sozinho lá. E ele é da aeronáutica, sabe? Usa armas, revólver, tudo. E apareceu diante dele um ser que ele nunca tinha visto antes. Um ser assim, luminoso, bem diante dele. Ele se apavorou tanto que atirou nele. Ele mesmo falou isso para mim. E você sabe o que aconteceu com esse ser que apareceu? Fez tuc! Porque foi apenas uma projeção. E como eles sabem que o emocional humano é muito desqualificado, então eles não se atrevem a vir. Só projeções. Porque o ser humano é muito, muito, muito imprevisível. Você nunca vai saber como é que um ser humano vai agir. De repente aparece um e eles atiram, matam, pegam a faca, sei lá, fazem qualquer coisa para se livrar. O medo, né? Medo. E uma das coisas piores que tem do emocional é o medo. E uma das coisas que mais a população recebe, incentivar o medo através do terrorismo, através das ameaças, através de tudo. Porque quando você liga a televisão, você não vê nunca uma coisa positiva, sempre só negativo, negativo, negativo. Por isso que eu não ligo. Desde 95 também não. É uma coisa muito, muito, muito pobre, sabe? Pobre, 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 pobre. Então, para você realmente ver uma coisa boa, você não pode ligar uma televisão. Você não pode, mas nem os filmes de hoje são tudo... Não traz nada, né?
A propaganda, então, os filmagens de propaganda, tudo não tem pé, não tem cabeça, não sabe nem o que é. É uma coisa assim, tudo desvairado. Sabe o que é isso? Insanidade mental. Generalizado na população. Por isso, você tem que tomar muito cuidado com quem você fala e o que você fala, para não levar um tiro. Você queimada na fogueira, né? É. Bom, hoje em dia não mais. Não, não é bem mais assim. Mas é uma outra forma de fogueira. É, exatamente, uma outra coisa. É uma coisa muito, muito séria, muito triste, muito... Nossa, se você soubesse os livros que eu estou escrevendo, nossa senhora, tudo... Vai chocar, provavelmente. Vai, com certeza vai chocar. Mas é para alertar. Honey, então eu vou me despedindo de você, agradecendo os seus relatos, as suas histórias e com a esperança de vê-la em breve, novamente. Olha, eu espero que tenha alguma utilidade. Há sempre utilidade. E que realmente condiz com aquilo que você queria saber. Né? Porque cada pessoa tem uma cabeça, uma sentença, né? Então, nem todas as pessoas entendem o que a outra fala. É verdade. Né? Porque se você está numa sala de 100 pessoas e fala sobre algo divino, se tiver uma pessoa que te entende, já é muito. É verdade. Se tiver uma pessoa que entende na íntegra aquilo que você transmite, já é muito. E você tem que falar graças a Deus. Porque a maioria das pessoas distorcem tudo. Diz, mas ela falou isso, porque mais fulano falou isso, e depois, não é bem assim. Não conseguem captar realmente o que a gente passa. Mas a humanidade está andando para essa evolução. Eu tenho muita esperança. Tenho muita esperança. Olha, isso você pode gravar também. Enquanto eu estava estudando uma coisa muito importante, então me veio uma mensagem, que é a seguinte: assim como a fênix ressurgiu das cinzas do passado, a humanidade está surgindo, a raça dos homens está surgindo da humanidade perdida. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.